Muito bem, boa noite. Eu sou o Reverendo Davidson Bignon, sou mestre em Ciências da Religião, sou também professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento no Seminário Teológico Congregacional de Niterói. Sou também publicador de livros, sou publisher editorial da editora Contextualizar. E para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês para estarmos falando sobre esse estudo bíblico especial sobre Ezequiel, capítulo 38, Gog e Magog. Nós vamos estar, então, eu vou estar aqui dividindo tela. Então, o nosso tema de hoje ele é bastante interessante. A batalha de Gog e Magog. O nosso objetivo ele não será o objetivo propriamente escatológico, embora a gente vai tratar aqui de alguma coisa de escatologia, porque o texto ele é escatológico, então ele acaba pedindo para a gente essa abordagem. Mas o nosso objetivo é trabalhar a exegese, ou seja, vamos estar estudando o texto de Ezequiel propriamente, no capítulo 38, e a gente vai de verdade estar percebendo como que a gente deve compreender esse texto para só depois estarmos de verdade buscando uma compreensão mais escatológica para essa passagem. Então vamos seguir aqui, né? Aqui na tela você vê tanto o tema do estudo quanto também minhas referências aqui. Bom, vamos falar aqui, ó, eu quero começar aqui indicando para vocês o meu livro, que não tem assim muito a ver com Ezequiel 38, mas ele também é uma abordagem palavra por palavra no texto hebraico sobre o Salmo 23. O livro é Revelações Originais do Salmo 23, com todos os segredos revelados direto da Bíblia hebraica, no original, para que você possa entender de verdade o que esse texto quer dizer. Um outro livro também de minha autoria é Por que o casamento judaico-cristão é tão atacado hoje em dia, né? O livro é A Ética do Casamento Judaico, que é, na verdade, a minha monografia de mestrado. Ela, claro, publicada aqui nesse livro. Só você fazer contato, e então poderei dar mais informações para você sobre esses dois livros. Bom, vamos agora direto para o texto. Vamos ver o que o texto de Ezequiel 38 diz para a gente. Eu vou estar lendo aqui do versículo 1 até o versículo 23, tá bom? Muito bem, vamos seguir aqui então com a leitura. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, na terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Apenas lembrando aqui que essas várias palavras vão aparecer aqui em destaque, em amarelo. Lá no final vamos falar sobre essas palavras destacadas, tá bom? Então preste atenção também às palavras em amarelo. Versículo 3. E dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis dos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra,
tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus. E acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração e maquinarás um mau desígnio. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas. Virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro e não têm ferrolhos e nem portas. A fim de tomar o despojo e para arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens, e habita no meio da terra. Seba e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus leõezinhos te dirão: vês tu para tomar o despojo? Ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa? Para levar a prata e o ouro? Para tomar o gado e os bens? Para saquear o grande despojo? Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gogue: assim diz o Senhor Deus: porventura não o saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Virás, pois, do teu lugar do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso, e subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gogue, diante dos seus olhos. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. De tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue e uma chuva inundante. E grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Muito bem, então nós já tivemos contato aqui com o texto, é o nosso primeiro contato com ele. O que nos faz é ter realmente essa primeira visão do que o texto quer de fato dizer. Por que que eu digo isso? Porque há muito folclore hoje em dia envolvendo essa ideia de Gog e Magog. E as pessoas ficam, justamente por causa, inclusive, dessa guerra atual, a guerra da Rússia contra a Ucrânia e outros povos ali da Europa, próximos à Rússia, algumas pessoas começam a achar isso está profetizado, isso é Gog e Magog, enfim. E começam novamente as especulações sobre quais seriam esses países atualmente que estariam no norte e que, por isso, estariam fazendo essa conflagração de nações contra Israel. Já adianto aqui que, sim, de fato, esta é uma profecia, ela ainda irá se cumprir de modo pleno, então, sim, é uma profecia escatológica. A questão aqui não é se é uma profecia ou não. É uma profecia, tem sim aspectos escatológicos, mas a minha dificuldade hoje em dia, e nesse estudo aqui a gente vai ver isso, a dificuldade é ficar meio que jogando na loteria para tentar adivinhar quais são os povos hoje que estariam se unindo contra Israel.
Isso é bastante temeroso, é bastante temerário. Então, nós vamos usar aqui, inicialmente, esse livro aqui, para nossa contextualização da passagem, que é o livro Foco e Desenvolvimento no Antigo Testamento, do Dr. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, tá bom? Então, caso você deseje conhecer a base da nossa primeira etapa de trabalho aqui nessa aula, esse é o livro que estou usando nessa primeira fase, tá bom? Muito bem, fundo histórico. Vamos entender aqui um pouco do fundo histórico do que motivou Ezequiel a escrever o seu texto. E a gente vai caminhando até chegar aqui no capítulo 38. Ezequiel nasceu por volta de 622 a.C., durante o reinado de Josias, e sua vida se desenvolveu durante essas décadas decisivas, quando o Império Assírio estava se desmantelando sob o seu próprio peso e pelo crescente poder de Babilônia. Então temos aqui o primeiro império, o Império Assírio, que havia invadido a nação, o reino do norte, né, de Israel, e inclusive levou aquele povo cativo, e justamente o reino do norte foi praticamente dizimado. Tá? Então, mas esse Império Assírio já estava perdendo fôlego, porque ele havia crescido demais, expandido demais o seu território, e na época os imperadores, os conquistadores tinham essa visão muito expansionista, só que ele estava então começando a ruir pelo seu próprio peso, pelo seu próprio tamanho. Administrativamente estava se tornando impossível fazer uma administração de um terreno tão grande, já que a Síria também não gostava de estar delegando, né? Delegando lideranças, delegando líderes para que estivessem dominando as suas províncias. De fato, era centralizadora. Bom, em 612 a.C., a grande Nínive caiu. Nínive é a capital da Síria. Caiu sob as forças conjuntas de Babilônia e Média. E Judá pôde saborear uma breve liberdade sob a liderança piedosa do rei Josias. Então, o Império Babilônico estava crescendo, na verdade, o Império Neobabilônico, sob Nabucodonosor. Ele estava se expandindo, também era o outro imperador da época. Nabucodonosor, na verdade, podemos até dizer que ele era uma espécie de Napoleão Bonaparte do mundo antigo. Ele era um gênio na conquista e, de fato, ele estava em ascendência aqui, enquanto que a Síria estava em decadência. Muito bem. A política da Palestina foi mais uma vez desestruturada quando Neco II, o rei do Egito, né, faraó, em 509 a 593 a.C., quando Neco decidiu retomar o controle da região. A fim de fazê-lo, precisava que a Síria fosse preservada como um estado tampão contra a expansão babilônica, ou seja, era uma tentativa de frear a expansão babilônica. A sua tentativa de ajudar o atribulado rei assírio, Assur-ubalite, foi contestada por Josias, o rei de Israel, né, que poderia estar agindo como aliado da Babilônia, em Megido. O rei piedoso foi derrotado e morto na batalha, assim lançando a nação em uma crise da qual ela não se recuperaria. Tá bom? Então temos aqui o vislumbre, né, desse período do ponto de vista político no mundo antigo. Com o tempo, Neco retornou de seu confronto com Nabopolassar e instalou em Jerusalém o seu próprio vassalo, Jeoaquim, que se estabeleceu como rei no lugar de Jeoacás, o primogênito de Josias. A sucerania do Egito sobre a Palestina teve vida curta, pois em 605 a.C., Nabucodonosor afugentou as tropas egípcias em Carquemes e depois em Amate, no Orontes. Judá se tornou estado vassalo e a primeira onda de exilados foi levada à Babilônia com um príncipe caldeu. Apenas lembrando aqui que esse sistema de vassalagem e também, né, esse sistema de domínio, né, de um rei sobre uma nação, portanto, a sucerania de um rei que domina uma nação, que se torna nação vassala, era muito comum no tempo antigo. Então, a nação conquistada se tornava
uma nação que trabalhava de modo escravo para produzir coisas e então alimentar a nação sucerana, a nação conquistadora. Esse era um evento muito comum. Inclusive no Salmo 23, que eu falei aqui sobre o livro que eu escrevi, né, sobre esse salmo, os versículos 5 e 6 fala justamente nesse contexto do Deus apresentado no Salmo 23 ali como o rei sucerano e o salmista se apresentando como um rei vassalo. E ali era uma relação bem interessante que você percebe no Salmo 23. Mas voltando aqui para o nosso texto de Ezequiel, a natureza volúvel de Joaquim o levou a rebelar-se quando tropas caldeias e egípcias lutaram chegando a um impasse perto do Egito em 601 a.C. Mudando sua lealdade para o Egito, ele provocou a ira de Nabucodonosor contra Judá, que foi invadida e conquistada em 597 a.C. Jeoaquim foi morto e Jerusalém conquistada. Naquele mesmo ano, o rei Joaquim e os cidadãos poderosos foram levados à Babilônia em exílio. Então o jovem levita certamente ouvira as ácidas denúncias de Jeremias sobre o pecado de Judá e agora se encontrava longe da sua terra, seu lugar e adoração de adoração e serviço, né? Então, a gente percebe aqui o quanto Israel já estava sofrendo, né, esse tipo de dificuldade devido à dominação babilônica que já estava se aproximando da nação do povo de Deus, né? Bom, a comunidade judia da Babilônia desfrutou liberdade relativa e nutriu uma convicção profunda de que o seu exílio seria breve e que logo eles estariam novamente em Jerusalém. Inclusive, na época de Jeremias, houve aqui falsos profetas que profetizavam justamente isso, que seria um tempo curto, seria tranquilo aguentar agora o cativeiro babilônico. Era engano, né? O próprio profeta Jeremias se levanta contra esses falsos profetas, dizendo que não. Eles teriam que se acostumar, porque 70 anos levaria para que estivessem realmente sendo depois libertos, depois desses 70 anos de cativeiro. 70 anos era aproximadamente o que era uma geração inteira. Então, de fato, não era para pouco tempo. Ezequiel foi o instrumento de Deus no exílio para demonstrar quão profundo era o pecado de Israel e quão doloroso o tratamento divino precisaria ser. Nada menos do que a destruição da paródia religiosa de Israel satisfaria a justiça divina e livraria a nação de sua tendência idólatra. Ezequiel testemunhou aos exilados a melancólica separação entre Israel e a glória divina. Então, temos aqui a questão da idolatria, a questão da injustiça social. Tudo isso levou, então, Israel a sofrer esse terrível cativeiro de 70 anos em Babilônia. Aqui, claro, eu me refiro a Israel como um todo, né? Mas aqui, mais especificamente, é o reino de Judá, que foi levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. A última data do livro precede a restauração de Joaquim por uns 12 anos. Portanto, o livro não relata o evento, possivelmente porque sua ênfase jaz mais na restauração escatológica a ser conduzida pelo próprio Yahweh, quando a sua habitação for novamente estabelecida em Jerusalém. Tá bom? Então a gente percebe aqui qual é a temática principal do livro de Ezequiel. Vamos ver agora um pouquinho de propósito e desenvolvimento do livro. O propósito do livro é demonstrar à nação exilada que a glória de Yahweh não fora de nenhuma maneira ameaçada pela captura e destruição de Jerusalém e do templo, mas que tais eventos eram parte do plano de Yahweh para revelar a sua glória, não só a seu povo, mas para todas as nações, enquanto ele julgava o pecado em Israel e além. Isso aqui é muito importante, essa mensagem era muito importante para o povo, para manter a moral do povo um pouco mais esperançosa. Por que eu digo isso? A moral do povo estava abatida. O povo estava pensando, e na verdade ele estava mesmo enfrentando aquela luta, aquele cativeiro, por causa dos seus próprios erros.
Mas o povo então podia talvez pensar que assim como aconteceu com o reino do norte, que era o reino de Israel, né? O reino do sul também poderia pensar que eles seriam completamente dizimados. E Deus então está levantando profetas para dizer que não, haveria um remanescente. E haveria, portanto, restauração do reino do sul, do reino de Judá, tá ok? Bom, também é bom lembrar aqui que para a moral do povo está tão baixa porque a destruição da cidade de Jerusalém e principalmente a destruição do templo, para ele esse povo funcionou como como se Deus tivesse sido destruído ou conquistado. Naquela época tinha muito essa mentalidade. Quando o povo ganhava uma guerra, era o Deus desse povo que ganhou também a guerra contra o Deus do outro povo que perdeu. Então, eles tinham muito associado isso, muito próximo ao coração deles. E por causa desse tipo de pensamento, Jerusalém, e que era a capital, né, do Reino do Sul, Judá, podia simplesmente estar pensando, olha, Deus não está mais conosco, ou então teve algum problema aqui. Os deuses pagãos, que nós até buscávamos antes, agora eles estão dominando sobre nós. Né? Isso era terrível para a moral do povo de Israel. Mas então Deus estava levantando os profetas, especialmente o profeta Ezequiel, para dizer que não, que na verdade Deus estaria preservando o remanescente e traria a restauração. Portanto, a palavra-chave é restauração. Para esse fim, o profeta faz repetida menção à glória de Deus, 12 vezes no livro todo que ele fala, né? E do compromisso de Deus de fazer o seu nome, isto é, ele próprio, seu caráter, seu plano e seu poder, o seu nome notório. Mais de 60 ocorrências em Ezequiel aparece esse tipo de informação, né, do nome de Deus sendo notório para todas as nações. Ezequiel, então, realiza o seu propósito, a princípio, ao demonstrar como a glória de Deus será revelada na humilhação do povo na situação de cativeiro. A destruição também da cidade e do templo e no cativeiro de Jerusalém em razão de sua rebelião idólatra contra o soberano Senhor. Tá bom? Então, isso aqui é a temática principal do livro de Ezequiel. Vamos agora rapidamente dar uma passada muito rápida pela estrutura do livro. Aqui você vai ver, em alguns capítulos e versículos chaves, você vai ver aqui uma espécie de checkpoint, né, de estrutura de alguns acontecimentos aqui. Então você vai perceber isso. Primeiro, as criaturas estranhas e a glória do Senhor na visão que ele deu para Ezequiel no primeiro capítulo. Depois, a chamada de Ezequiel, no capítulo 2, o aviso a Israel sobre a questão do cativeiro, no capítulo 3, a evocação simbólica do cerco de Jerusalém, no capítulo 4, profecia simbólica contra as montanhas de Israel, no capítulo 6. Então, finalmente, no capítulo 7 chega ao fim, Babilônia entra e tudo acontece. Na idolatria do templo, Ezequiel capítulo 8, a morte dos idólatras no capítulo 9, a glória afasta-se do templo no capítulo 10, juízo sobre os responsáveis no capítulo 11, a promessa do retorno de Israel no capítulo 11, ainda versículo 14, o exílio simbolizado no capítulo 12, a condenação dos profetas falsos no capítulo 13, a condenação dos idólatras no 14, julgamento inevitável também contra Israel e contra as nações também envolvidas no capítulo 14, versículo 12, Jerusalém, uma videira selvagem, no capítulo 15, que era uma parábola aqui, né, uma alegoria. A alegoria da infidelidade de Jerusalém, no capítulo 16. A parábola das duas águias e da videira, no capítulo 17. A alma que peca morrerá, no capítulo 18. Ou seja, era uma questão realmente pessoal, né? Uma justiça pessoal aplicada por Deus. Lamentação pelo chefe de Israel, no 19. Israel, portanto, se mostra rebelde, no capítulo 20. Juízo e restauração prometida, Ezequiel 20, versículo 30. Profecia contra o sul, contra o reino do sul, Ezequiel 20, 45. Babilônia e a espada do Senhor, no capítulo 21. Então já começa aqui o juízo contra as nações pagãs. Jerusalém, cidade de abominações, Ezequiel 22, né? Já que Jerusalém, né, em hebraico, seria
a cidade da paz. Aqui ela está sendo, fazendo aqui esse trocadilho como cidade das abominações, devido a tanto pecado que Deus achou em Jerusalém naquele período. Depois as duas irmãs de má conduta, que é a Aulaio e a Olibá, né, que é uma parábola aqui também no capítulo 23. A parábola da panela, capítulo 24. A morte da mulher de Ezequiel, no capítulo 24, versículo 15. Profecia contra Amon, capítulo 25. Profecia contra Moabe, 25, versículo 8. Profecia contra Edom, 25, versículo 12. Profecia contra os filisteus, 25, versículo 15. Profecia contra Tiro, Ezequiel 26. Lamentação sobre Tiro, capítulo 27. Perceba aqui, ó, várias nações pagãs envolvidas nesse período aqui, todas elas mencionadas, e Deus dando a profecia contra essas nações pagãs. Continuando aqui, profecia contra o rei de Tiro, Ezequiel 28, que inclusive nessa passagem aqui, algumas pessoas entendem que, se extrapolando aqui, como o texto apresenta, o rei de Tiro também se refere à própria queda de Satanás, mas isso aqui é uma interpretação, tá? A Bíblia não é clara quanto a isso. A Bíblia se refere propriamente ao rei de Tiro, ponto, tá? O que passa disso é interpretação, às vezes até cristã. Profecia contra Sidom, capítulo 28, versículo 20. Profecia contra o Egito, 29. Lamentação sobre o Egito, capítulo 30. O cedro do Líbano, do capítulo 31. Lamentação sobre Faraó, capítulo 32. Ezequiel vigia, no capítulo 33. A queda de Jerusalém explicada, no capítulo 33 também. Pastores e ovelhas, isso aqui é um capítulo muito importante sobre essa questão do ofício pastoral dos reis, dos profetas de Israel, e o quanto Deus estaria julgando os seus servos devido à má conduta, ao mau pastoreio. Profecia contra Edom, um outro povo também pagão, um grande inimigo de Israel. Profecia às montanhas de Israel, no capítulo 36, o Vale de Ossos Secos, capítulo 37, que é um texto assim muito conhecido por nós, inclusive no meu canal do YouTube eu tenho lá uma pregação que eu fiz sobre o Vale de Ossos Secos. Se você quiser, procura lá pelo meu nome, Davidson Bignon, e você vai gostar de ouvir essa mensagem. Uma nação sob um rei, no capítulo 37, versículo 15. Aqui já começa a ter a virada profética, falando sobre, nesse contexto mais imediato, chegando então ao capítulo 38, na profecia contra Gog. Aqui já está nessa parte aqui de profecias de restauração do próprio povo de Israel. Depois, no capítulo 40, a visão do futuro templo, ou seja, o templo já sendo restaurado, esse mesmo que estava destruído seria restaurado. A porta oriental para o átrio exterior, no capítulo 40, versículo 5. O próprio átrio exterior, Ezequiel 40, versículo 17. A porta do norte, também voltando aqui para o templo, né, Ezequiel 40, versículo 20. O portão do sul, do templo ainda, capítulo 40, versículo 24. As portas para o átrio interior, 40, 28. O espaço para a preparação dos sacrifícios, tudo no templo, né? Ezequiel 40, 38. Câmaras para os sacerdotes, 40, versículo 44. O templo em si, 40, versículo 48. Câmaras para os sacerdotes comerem, 42, versículo 1. A glória do Senhor finalmente volta ao templo no capítulo 43, já que ela havia saído, abandonado, né? A glória do Senhor tendo abandonado o templo, por isso ele foi conquistado. Essa era a ideia, né? Agora, portanto, volta, já que o templo será restaurado. Então, temos aqui o altar restaurado, no capítulo 43, o príncipe, os levitas, os sacerdotes, no 44, a divisão da terra, no 45, ofertas e dias santos, no capítulo 45, versículo 13, que aqui sendo restaurado o templo, o ofício dos levitas, sacerdotes e o próprio príncipe também, a terra dividida entre as tribos de Israel novamente, né? Ou seja, aqui é a ideia da herança, oferta de dias santos, ou seja, é o ofício do templo sendo restaurado, o rio que corre do templo, Ezequiel 47, a passagem belíssima,
que também encontra eco no Apocalipse, tá bom? E a gente pode lembrar também dessa passagem, tá? Em Apocalipse, lá no final do livro. As fronteiras da terra, em Ezequiel 47, portanto, nós já temos aqui a terra totalmente restaurada, nessa visão profética, a divisão da terra, em Ezequiel 48:1, e por fim as portas da cidade também restauradas, 48, versículo 30. Tá bom? Então você percebe aqui toda essa informação sobre uma visão geral do livro, para que você entenda o que de fato está sendo tratado ali. Então vamos entender o que é a perícope. O que é a perícope? A palavra perícope significa uma porção completa de um texto bíblico. Tá? Nesse caso aqui, nossa perícope é o capítulo 38 inteiro. Mas, em geral, uma perícope geralmente costuma ser menor para poder haver um trabalho de exegese, de compreensão profunda, olhando inclusive nos originais, em grego e hebraico. No caso aqui, o original é na língua hebraica. Então, para que possamos entender essa porção do texto de Ezequiel, capítulo 38, vamos entender algumas questões aqui interessantes. Primeiro, a manifestação universal da glória de Yahweh virá quando Israel for restaurado com privilégios renovados como a habitação do seu soberano Senhor. Tá? Então, a gente começa esse contexto a ser um pouco mais amplo, né? No capítulo 33 até o capítulo 48. Tá bom? Então, você percebe aqui que essa porção que a gente vai estudar aqui no capítulo 38, ela está inserida, essa perícope está inserida nessa porção maior que fala justamente sobre a restauração da glória de Israel, que o próprio Yahweh traria, tá bom? Que o próprio Deus traria. Bom, a geração de Ezequiel é então confrontada com a necessidade de assumir a responsabilidade por suas escolhas espirituais, em vez de culpar Yahweh por seus sofrimentos. Acredite, isso não é só agora que o pessoal faz, não, né? As pessoas hoje culpam mais até o diabo, né? Mas alguns que se rebelaram contra Deus culpam o próprio Deus por suas mazelas, por seus desencantos. Mas, na verdade, deveriam estar olhando para si próprios, percebendo os seus próprios erros, e daí percebendo o porquê do castigo divino. Então, essa geração de Ezequiel precisava fazer esse autoexame. E aqui também a restauração de Israel significará uma liderança renovada sob a proteção do próprio Yahweh. Então, quem faria a restauração? O próprio Yahweh. Quem governaria? O próprio Yahweh. Apesar de haverem príncipes, haverem presidentes, né, enfim, mas o próprio Yahweh estaria trazendo essa figura de restauração. A restauração de Israel significará a eliminação de inimigos históricos, principalmente Edom, né, que era um grande inimigo de Israel da antiguidade. A restauração de Israel também significará o estabelecimento de uma nova aliança. Em Jeremias capítulo 31, versículo 31, ele fala literalmente isso. A expressão que aparece na língua hebraica é Brit Hadashah, ou seja, uma nova aliança. Não é uma aliança diferente. É, na verdade, uma aliança renovada. Essa é a ideia, como está lá em Jeremias capítulo 31, versículo 31. É a mesma aliança, só que renovada. Talvez até restaurada nos seus aspectos de compreensão. E, de fato, essa profecia já se cumpriu. Essa nova aliança, essa Brit Hadashah, aliança restaurada, renovada, nós conhecemos ela como o Novo Testamento, quando Cristo veio e, de fato, veio cumprir todas as profecias messiânicas que faziam referência a ele próprio desde o Antigo Testamento. Ele veio, portanto, cumprir a aliança antiga e veio de verdade trazer essa compreensão mais ampla, mais abrangente, até mesmo do papel desse Israel restaurado. Tá bom? Muito bem. Continuando aqui, a restauração de Israel significará a renovação espiritual de reunificação política do povo de Deus. Então, a restauração em Israel é espiritual, a restauração de Israel é espiritual, é política,
e é também física, a restauração como nação mesmo. A restauração de Israel significará a derrota final daqueles que buscam a posse, a derrota final daqueles que buscam a posse da terra prometida, ou seja, dos outros povos, né, seriam derrotados para que Israel realmente pudesse, finalmente, né, estar de posse completa e total da terra prometida. A restauração de Israel significará, então, um relacionamento renovado com Yahweh, expressado por religião também renovada, já que o problema da religião, a corrupção da religião na época, trouxe a situação de cativeiro. A restauração de Israel significará, então, um templo renovado, onde a glória de Yahweh habitará permanentemente. A visão do novo templo é introduzida por um anjo com uma cana de medir, no capítulo 40. Os atos do novo templo são descritos em detalhe. O novo templo e seus edifícios anexos são descritos também em detalhes. As câmaras sacerdotais descritas, a área ao redor do templo também descrita. A área ao redor do templo, como nós já vimos aqui, é descrita. A glória de Yahweh, que Ezequiel vira em Quebar e Jerusalém, retorna ao templo escatológico, santificando então toda a área daquele templo. O altar e as cerimônias associadas a ele são descritos também nesse capítulo 43. A restauração de Israel significará uma religião renovada, na qual a pureza e a fidelidade serão a norma. Então aqui é pureza moral, fidelidade ao próprio Yahweh, às leis de Yahweh, né? Os ministros do templo escatológico, ou seja, esse templo que foi prometido e aconteceria na profecia, né? Então, os ministros desse templo escatológico serão fiéis em todos os seus deveres, ao contrário dos ministros da época de Ezequiel, né, que estavam falhando no seu dever por causa da corrupção. Há um parênteses aqui no capítulo 45, dessa parte, onde a justiça do futuro motiva a honestidade no presente. Ou seja, o que vai acontecer no futuro como ato de justiça do próprio Yahweh, trazendo a restauração de Israel, serve de motivação para que Israel hoje, na situação de cativeiro, estivesse então se consertando já perante o Senhor. As ofertas e o calendário do templo escatológico também são descritos aqui no capítulo 45 e 46. A restauração de Israel também significará a segurança em uma terra renovada, a qual será abençoada com a gloriosa presença de Yahweh. Aqui é bem escatológico, é bem para o futuro. Nós ainda aguardamos essa bênção, né? É escatológico até para nós ainda hoje. Um rio recém-formado tornará a terra frutífera e também agradável, como está no capítulo 47. Fronteiras seguras e novas localizações tribais darão a terra para os israelitas restaurados. E, por fim, Jerusalém será restaurada a um status magnífico e coroada pela presença de Yahweh, no capítulo 48. Então, você vê aqui uma completa restauração e glorificação de Israel. Pelos méritos de Israel, não. Israel não tinha mérito nenhum aqui. Israel estava aqui, na verdade, pagando um preço alto pelos seus erros, pelos seus pecados. Mas pela restauração, pela ação direta de Deus, trazendo glória e restauração para Israel. Então, Ezequiel 38, quando fala de Gog e Magog, ele está inserido nesse cômputo, está inserido nesse grupo de capítulos que fala sobre restauração de Israel. É muito importante a gente entender essa palavra-chave, palavra restauração, tá bom? Porque isso nos dá a linha de entendimento para que possamos, de fato, compreender o que está no capítulo 38 de Ezequiel, que é o objeto, realmente, do nosso estudo. Bom, vamos ver agora um pouco do contexto cultural, para que a gente possa compreender ainda com mais detalhe a passagem de Ezequiel 38. Para esse trabalho, eu estou usando aqui como ferramenta o comentário histórico-cultural da Bíblia Antigo Testamento. Um livro que, aliás, eu recomendo muito, né, se você quiser compreender as questões culturais que envolvem o livro de Ezequiel, especialmente o capítulo 38. Entendendo aqui, então, usando como base esse livro, as palavras em amarelo, que eu grifei lá na leitura do texto inicialmente,
elas serão agora explanadas, explicadas, olhando, cotejando, né, na verdade, com o original em hebraico. A primeira palavra está aqui no capítulo 38, versículo 2, é a palavra Gog, que é a palavra que tem trazido assim, bastante frisson, né, no meio evangélico, especialmente nos grupos evangélicos que gostam de estudar e trabalhar questões e assuntos escatológicos, especialmente aqueles que usam o método de estudo escatológico chamado de pré-milenismo. Então, o pré-milenismo tem o histórico, tem o dispensacionalista, enfim, eles gostam de, inclusive, se aventurar com várias especulações sobre essas nações antigas, quem seriam esses povos hoje, como que aconteceria. Então, alguns até mais radicais nesse tipo de estudo começam a achar que tudo está profetizado. Então, me perdoe aqui a anedota, mas se Putin espirrar lá na Rússia, já está profetizado, né? Não chega a ser desse jeito, tá bom? Mas vamos ver aqui o que desses estudos históricos e culturais podem nos ajudar para compreendermos um pouco mais sobre essas nações antigas. Lembrando que não é nosso papel ficar tentando fazer o jogo de adivinha, um jogo de empurra-empurra, de talvez semelhança fonética. Olha, então Gog hoje é a nação tal porque se parece foneticamente o nome com Gog, né? Então, para lá, vamos devagar, né? Vamos, de fato, levar com seriedade o nosso estudo. Portanto, vamos ver o que a história e a cultura judaica antiga têm a nos dizer sobre essas nações mencionadas em Ezequiel, capítulo 38. Como então, estamos vendo aqui, Gog, em hebraico, né? É a palavra que foi traduzida como Gog mesmo em nossa língua portuguesa. A identificação de Gog tem confundido comentaristas durante séculos. A explicação mais provável é que o nome seja um derivado de Giges, um rei lídio mencionado em fontes assírias e gregas. Nas fontes assírias, ele é chamado de Gugu e governa sobre Mat Gugu. Quem é cadiano significa a terra de Gugu. O seu reinado, porém, ocorreu 50 anos ou mais antes da época de Ezequiel. E por isso alguns estudiosos argumentam que o nome se tornou um título dinástico usado por seus descendentes reais. Então, eles chamariam de Gugu todos os descendentes reais dessa dinastia, e daí então seria mencionado pelo profeta Ezequiel aqui no seu texto, fazendo menção a esse rei Lídio, e toda a dinastia dele, lá da Lídia, tá bom? O rei de Lídia, na época de Ezequiel, era Aliates, o nome do rei era Aliates. Não há evidências de que a Lídia jamais tenha ameaçado Judá, mas os lídios estavam envolvidos em uma severa guerra contra Quiaxares e os medos em 585 a.C. Gog soa parecido com os nomes Agag e Og, Og, o rei de Bazã, né? Dois famosos inimigos de Israel. Aliás, esse Og, rei de Bazã, era reputado como gigante, mas era apenas uma reputação, né? Às vezes a gente fala, gigante, inclusive Golias, né? Com quem Davi lutou. Gigante 3 metros de altura. Não, não era assim. Não era um gigante do tamanho de um prédio, né? Nas histórias, né, de João e o pé de feijão, né? Não era desse jeito. Eram pessoas de estatura um pouco mais alta do que a média, que era especialmente Israel, que eles tinham uma estatura mediana para baixa, né? Então, qualquer pessoa com 2 metros, com 1 metro e pouco, 2 metros, já era considerado gigante para o biotipo de Israel. Bom, versículo 2 ainda cita, além de Gog, a cidade de Magog, ou o povo de Magog, né? Hebraico Magog mesmo. Provavelmente Magog é a forma hebraica do acadiano Mat-Gugu, a terra de Gog, que Joséfo identificou como Lídia, no oeste da Anatólia. Lembrando que Joséfo aqui é o Flávio Joséfo, era um grande historiador judeu, mas que trabalhou nos seus livros, né, as guerras judaicas, a história dos judeus para o Império Babilônico, para o Império Romano. Na época dele era do primeiro século, e, portanto,
ele era uma testemunha mais próxima, né, do que nós hoje, né, tentando decifrar aqui algumas questões dessa história mais antiga. José, portanto, é uma fonte importante, extra-bíblica, para os relatos do que a Bíblia nos ensina. Versículo 2 ainda, temos ainda Meseque e Tubal, né? Aqui em hebraico, Mesec ve Tuval, tá bom? No final do século VIII a.C., esses dois reinados anatólios foram assolados por guerras internas, conquistados por Sargão II, rei da Síria, e invadidos pelos cimérios do sul da Rússia. Infelizmente, pouco de sua história referente ao século VII e início do século VI a.C. foi preservado. Então, a gente está um pouco no escuro sobre Meseque e Tubal, né? Acredita-se que tenham sido incorporados ao domínio lídio após o término das guerras cimérias. Na primavera de 585 a.C., os lídios estavam em guerra com os medos, tá? Então temos aqui uma possível alusão a Meseque e Tubal, ainda nesse contexto do reino lídio, tá bom? São mencionados novamente no período persa como identidades étnicas distintas. Eram conhecidos pelos assírios como Muscu, no centro da Anatólia, e Tabal, leste da Anatólia, e por Heródoto, né, o grande historiador grego, né, como os Moshi e os Tibarenoi, estados submissos ao Império Persa. No final do século VIII a.C., o rei de Moscou era Mita, conhecido pelos gregos como Midas, o rei que transformava em ouro tudo que tocava, na mitologia grega, né? Que era o conhecido toque de Midas, né? Esse rei que tocava e tudo que ele tocava virava ouro. O seu túmulo foi identificado em Gordion e escavado também ali, do ponto de vista arqueológico. Tá bom? Bom, versículo 4, temos aqui essa expressão, que é uma expressão muito interessante, anzóis em seu queixo. Deus colocando aqui essa profecia para Gog e Magog, dizendo que ele prenderia o queixo de Gog e Magog com anzóis. Não é? Aqui temos a expressão em hebraico, venatati, hanima, bilhai, deixa eu conseguir ler aqui, bilhaierha, né? Que é um trava-língua propriamente aqui em hebraico. Bom, aqui significa então anzóis em seu queixo. Os assírios costumavam colocar ganchos ou anzóis no queixo dos inimigos derrotados. Portanto, é aqui uma referência histórica que Deus estava dando ao profeta para falar sobre aquela visão, né, geral de derrota contra Gog e Magog. Tanto com o objetivo de humilhá-los, quanto também transportá-los para outras terras. Ou seja, prendia aqui o queixo, né, com o anzol fincado aqui, que machucava, era humilhante, e também ia puxando, né, como um animal, não é? Sendo então carregado para a nação que havia conquistado. Essa prática é descrita com frequência em seus anais, ilustrada de forma clara em seus relevos de parede. Esar Adon é ilustrado em uma esteia de Girli, na Síria, conduzindo Baal, rei de Tiro, e Tiraca, rei do Egito, por uma corda presa a uma argola introduzida nos lábios desses reis derrotados. Assurbanipal afirma haver furado as bochechas de Uat, rei de Isamel, com um instrumento pontiagudo e colocado uma argola em seu queixo também. Tá? Era algo muito comum naquele período. Então, olha que interessante, né? Deus, ao longo da história humana, sempre se apresenta no modo que o ser humano consiga entender. Quando, por exemplo, fez aliança com Abraão, o texto em hebraico diz lá que Deus cortou a aliança com Abraão. Ele cortou, o verbo é cortar. Por quê? Porque era o costume também no Oriente Antigo que eles estivessem, então, cortando a aliança. Ou seja, pegava seu animal, cortava o animal no meio, colocava lá numa pedra, e as pessoas que estavam participando daquele concerto, daquela aliança, passavam no meio do animal cortado. E o termo da aliança antiga era assim:
que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal se eu deixar de cumprir a minha parte do nosso acordo. Então, ambos faziam esse tipo. Era como se fosse o contrato da época, né? Então, por isso que Deus também usando essa ideia, ele fala então sobre cortar aliança, tá bom? Era uma, era uma forma que Deus sempre procurou tratar com os seres humanos usando a sua cultura vigente à época. Deus também vai falar conosco hoje usando a nossa cultura, de modo que a gente consiga entender o que de fato Deus quer com a nossa vida, com a nossa experiência com Ele. Muito bem. Versículo 4. Escudos grandes e pequenos, né, que são mencionados aqui. Siná umagen, né, que é a palavra em hebraico aqui, a expressão em hebraico. Eram escudos que protegiam o corpo todo e também escudos de mão, respectivamente. Ou seja, Siná era um escudo grande, maior, né, que protegia o corpo inteiro, e Magen, que é um escudo menor, que se colocava assim na mão, e então, com o escudo na mão, ele conseguia também se proteger em certas áreas que ele percebia que poderia ser atingido por uma flecha ou por uma lança, né, jogada de longe. Versículo 6, temos outra nação. Outro nome aqui, Gomer. Né, exatamente assim que está no hebraico. Gomer. Tem sido comparado aos Gimhai, nos anais assírios e aos cimérios também, nas fontes gregas. Na Odisseia de Homero, né, eles viviam no litoral norte do Mar Morto. Atacaram o reinado de Urartu a partir do norte e causaram problemas para os assírios no século VIII. Então, provavelmente Gomer seja uma referência a Gimhai, tá? Esse povo antigo aí, identificado inclusive na Odisseia de Homero. Sargão morreu em batalha contra eles em Tubal. Parece que foram expulsos das montanhas do Cáucaso para a Anatólia, segundo Heródoto. Envolveram-se com o reinado Anatólio da Lídia no século VII a.C. Subjugaram os frígios e saquearam a capital, Gordion, a sede real do famoso rei Midas, em 676 a.C. Bom, em 644, derrotaram Sardes, a capital da nação Lídia. Foi quando Giges se encontrou com a morte. Durante a época de Ezequiel, os cimérios haviam sido expulsos da Lídia por Aliates, mais tarde dominados pelos medos também. Né? Versículo 6 ainda, temos aqui a expressão Bet Togarma, que em hebraico é Beit Togarma, né? Beit é casa, tá bom? E Togarma seria o nome do local. É provável que Bet Togarma fosse a capital de Camanu, o reino do centro da Anatólia. É citada em fontes hititas como Tagaramara e em fontes assírias como Tilgarimu. Então você percebe que existe aqui essa semelhança fonética para o mundo antigo. Então aqui é provável, né? A gente não está lidando com certezas aqui, a gente está lidando com hipóteses, tá bom? E é bastante provável que seja então esse povo antigo aí, Bet Togarma, né? Lembrando que Bet aqui é Beit, é casa em hebraico. Casa de Togarma, tá bom? Versículo 11. Cidade sem muros, essa expressão que aparece aqui. Eretz é terra, Eretz Perazot, ou seja, Eretz que é terra sem muros, literalmente terra sem muros, sem estar murada. As cidades sem muros, mencionadas aqui, e também em Zacarias 2:8 e Esther 9:19, normalmente são definidas como aldeias rurais, sem muros ou portas, em oposição às cidades fortificadas. Portanto, essas cidades sem muros eram indefesas e vulneráveis. Então, aqui no texto de Ezequiel 38, o que está sendo referido aqui é o seguinte, que Gog e Magog, esses povos aqui nessa conflagração contra Israel, estavam combinando entre si de invadir Israel, por quê? A ideia era o seguinte, era muito fácil. Elas são cidades que foram destruídas, estão tentando ser reconstruídas agora, estão sem muros ainda, vão construir ainda os muros, então é fácil invadi-los agora. Né?
Essa era a ideia. De fato, quando a gente lê Esdras e Neemias, a gente percebe essa mesma percepção dos povos que eram contra a reconstrução da cidade. De fato, isso aqui aconteceu literalmente, não é? E Deus, então, prometendo proteger Jerusalém e todos aqueles que eram remanescentes que voltou para reconstruir a cidade e também para reconstruir o templo que foi destruído, né? O Templo de Salomão. Versículo 13, temos aqui novas menções aqui a outras cidades, que é Sabá e Dedã. Temos aqui em hebraico Sevá Udedan. É assim que se pronuncia em hebraico. O reino de Sabá era um grande centro comercial no sudoeste da Arábia, que exportava pedras preciosas, ouro e incenso. Esse reino é conhecido como Sabá, em fontes nativas e também nos anais assírios. Tinha uma civilização urbana bastante avançada no primeiro milênio a.C. Para informações adicionais, veja segundo Crônicas 9, versículo 1. Dedã era um oásis no centro da Arábia, de onde Tiro recebia sua aparelhagem especial de montaria. É identificado com a atual localidade de Al-Ula, situada na estrada do Líbano, que vai do Iêmen até a Palestina. Tá? Então, temos aqui essa identificação também. Lembrando que Dedã era um oásis, que é muito comum na Arábia, esses oásis. Né? Em Israel, por exemplo, também tem, mas o tipo de deserto que existe em Israel é um tipo diferente. Na Arábia é deserto de terra. Em Israel, os desertos são de pedras, tá bom? Então é diferente, a geografia é diferente e as águas correm pelos desertos de Israel pelas torrentes, né, que são chamados em hebraico uadis, tá bom? Bom, muito bem. Versículo 13. Mercadores de Tarsis, que aparece aqui no texto hebraico, Versurrerei Tarsis, né? Que é o texto que aparece em hebraico. Neste contexto, parece que os mercadores de Tarsis representam os povos mercantis que comercializavam nas rotas que atravessavam o deserto da Arábia, passando por Sabá e Dedã até o mar Mediterrâneo. Então temos aqui uma completa referência também que na restauração que Deus faria com Israel traria também juízo sobre Gog e Magog, sobre a conflagração dos povos antigos que estariam unidos a Gog e Magog, e, portanto, ele estaria falando que até mesmo nessa questão dos mercadores, ou seja, do comércio, da economia desses povos, seria completamente derrotado, dizimado. Né? Versículo 19 agora, grande terremoto que aconteceria em Israel, de modo escatológico, tá bom? Aqui é uma referência escatológica. Parece que se trata de um terremoto cósmico, semelhante àqueles descritos em Êxodo 19, Juízes 5, Isaías 30, Abacuque 3 e Salmos 68 e 114. Por que é interessante a gente perceber isso aqui? Porque essa nota escatológica aqui está associado a todas as pragas e aquelas hecatombes mundiais descritas no Apocalipse, especialmente no capítulo 20. Então você percebe aqui que, na verdade, o capítulo 20 bebe da fonte de Ezequiel 38 para falar de toda essa hecatombe mundial que vai acontecer no futuro, nessa batalha final, a batalha do Armagedon. De fato, o Apocalipse se refere a isso, e isso está bem fincado, bem enraizado nas profecias do Antigo Testamento. Tá? E Ezequiel é uma delas. Quando fala aqui dessas hecatombes aqui, inclusive dessa conflagração mundial, ou pelo menos de um grupo, né, de nações contra Israel, isso vem acontecendo de modo esporádico e menor na própria história de Israel, na própria, por exemplo, Guerra dos 6 Dias, né, que aconteceu quando Israel tornou-se um Estado judeu em 48, teve aquela guerra conflagrada dos 6 Dias, que várias nações ali do entorno se voltaram contra Israel e tentaram dizimar o povo, e até hoje tem ainda intifadas, tem ainda ataques contra Israel, até hoje literalmente, né? Tem tido isso e o antissemitismo ainda é muito grande no mundo. Israel ainda sofre com esse ódio contra judeus.
Teve ainda aquela situação da Segunda Guerra Mundial, que a gente conhece bem, o Holocausto nazista, enfim, não é? Mas nada se compara ao que virá, tá bom? Escatologicamente, Israel vai enfrentar o seu pior momento antes da volta do Messias, tá bom? Então isso é bastante sério. Isso de fato é uma profecia que tem esse fator escatológico. Devemos esperar isso. Não vale a pena a gente ficar especulando. Ah, será que é? Será que não é? Quando realmente for acontecer, se estivermos vivos, nós vamos entender sem sombra de dúvida de que está acontecendo a conflagração de Gog e Magog, e estaremos então enfrentando o final dos tempos. Mas até chegar a essa certeza, né, bastante absoluta, qualquer especulação hoje, longe ainda do fator realmente inicial, seria apenas, seria de verdade uma temeridade, né? Seria uma leviandade da nossa parte. Bom, esse tipo de imagem, né, essa imagem do terremoto escatológico, né, também se encontra nos anais de Esar-Adom, rei da Síria. O Levante era propenso a terremotos, mas Israel fica na margem da zona cujo epicentro está na Anatólia. Os terremotos mais conhecidos registrados na história ocorreram em 760 e 31 a.C. Na era cristã, a região teve uma média de um terremoto de grandes proporções por século. Então, não é nada assim muito grande, não é? Muito grande no sentido de ter muitas quantidades também, né? Bom, versículo 22. Temos aqui a expressão saraiva e enxofre ardente. E sobre esse enxofre ardente, essa saraiva também é uma ideia de destruição e juízo divino. Lembra bastante aqui Babilônia, né? Se você for hoje para Babilônia, eu nunca estive lá, mas eu assisti vídeos de pessoas que estavam lá, ainda hoje tem pedras de enxofre. E é muito interessante, porque se você pega essa pedra de enxofre e coloca fogo nela, e se for à noite, você vai perceber que o fogo que se acende nessa pedra de enxofre, que ainda existe hoje na Babilônia, é o fogo fato, o fogo azul. E dá uma dimensão assim muito interessante do que Sodoma e Gomorra viram à noite, quando desceu a saraivada de fogo, destruiu a cidade. E Sodoma e Gomorra é uma cidade morta, inabitada até hoje. Nunca foi reabitada após a destruição, como está lá em Gênesis. Veja como é o juízo divino e até hoje ela cumpre, é uma testemunha desse juízo divino implacável contra a cidade, né? Ela tem ainda várias partes lá de Sodoma e Gomorra que é sal, você pega lá sal natural, pedrinha de sal, se colocar na boca, eu não tenho coragem de colocar, mas se alguém tiver coragem, é pedra de sal, né? Além também do enxofre que está lá queimando ardente até hoje. A ocorrência de Saraiva como castigo divino em relatos de conquista não é exclusiva do texto bíblico. Em uma carta ao seu deus, chamado Assur, Sargão, rei da Assíria, relata que em sua campanha contra Urartu, em 714 a.C., o deus Haddad mandou uma tempestade contra os inimigos, com pedras do céu, aniquilando-os por completo. Essa batalha incluía uma coalizão que fugiu pelos desfiladeiros e vales, perseguida por Sargão com um rei inimigo escondendo-se nas fendas de sua montanha, né? Então, não é privilégio apenas de Israel, mas também existia relatos dessa sarevada e desse enxofre ardente também em textos não bíblicos. O fio enxofre ardente é uma substância amarela, cristalina, que pega fogo em contato com o ar. Muitas vezes é encontrado em regiões vulcânicas. Como já disse, essa pedra amarelada tem o fogo fato, o fogo azul, azulado. Não tem relação com a saraiva, exceto por se tratar também de uma catástrofe que sobreviveria àquela área, tá? Então, inclusive, a saraivada e o enxofre, né, aqui é uma retomada do que aconteceu na destruição da Babilônia, a Grande. E já invocando na mente do judeu também como Deus destruiria Gog e Magog, essa conflagração anti-Israel, como Deus faria isso, trazendo ao mesmo tempo restauração a Israel
e destruição dos seus inimigos. Isso em algumas situações aconteceu no passado, mas em escala bem menor. Mas nessa escala que Ezequiel fala no capítulo 38, é de fato escatológico, ainda acontecerá. E é como eu disse, não vale a pena a gente ficar especulando hoje. Não é? Achando que qualquer mínimo sinal, olha, já é Gog e Magog. Não, vamos devagar, não vamos ser levianos, né? Não vamos desinformar. Mas conhecendo aqui esses aspectos históricos, culturais e linguísticos, e o próprio texto de Ezequiel, né, no seu argumento principal, na sua exegese propriamente dita, isso nos dá segurança para quando de fato começar a acontecer, a gente perceber, opa, pode ser que seja agora e a gente está vivo para ver a situação de Gog e Magog, né? Eu particularmente creio que não vai demorar muito. Se não for propriamente nossa geração, é provável que possa acontecer, se isso acontecer na próxima geração, eu posso não estar vivo para ver, né? Mas é possível que seja na nossa geração ainda ou na próxima, dependendo de como as coisas vão se encaminhando na história mundial, tá? Mas é apenas um sentimento meu. Não vale a pena a gente ficar especulando e lançando sortes aqui para ver qual nação que se encaixa, né? Não é assim que a gente faz no estudo sério da palavra de Deus. Bom, conclusões então para a gente encerrar o nosso estudo de hoje. Esta sessão consiste em 7 oráculos, cada um dos quais é introduzido pela fórmula Assim diz o Senhor Deus. E tem aqui as passagens, no capítulo 38 e no capítulo 39 também, né? Que capítulos 36, 37, 38 e 39 são uma conflagração de capítulos que, na verdade, compõem, né, esse nosso contexto mais imediato. Esses capítulos, portanto, que fazem parte desses 7 oráculos, descrevem como Gog, o príncipe-chefe de Meseque e Tubal, invadirá a terra de Judá, vindo do norte, para despojá-la e destruir o povo que, mais uma vez, está pacificamente estabelecido na sua terra. E é interessante também falar aqui que, do ponto de vista geográfico, o único acesso a Israel é pelo norte. Então, ainda que fosse um povo que habitasse no sul de Israel, deveria que dar uma volta maior para poder entrar e invadir Israel pelo norte. Somente assim que conseguia invadir Israel, tá? Então, o fato de serem um povo que avança pelo norte para poder alcançar Israel não quer dizer nada em termos de localização geográfica dos povos que estariam invadindo nessa conflagração. Só quer dizer que o único acesso para chegar a Israel, do ponto de vista geográfico, é pelo norte. Por isso que no norte ficou marcado na história de Israel como do norte que vem todo o mal, toda a impiedade, todo o juízo divino, né, vem pelo norte, tá? Por causa dessa informação geográfica. O Senhor, porém, vindicará a sua santidade, massacrando os invasores, de modo que seus cadáveres ficarão espalhados nos montes de Israel, como presas para as feras, como está em Ezequiel 37, né? É aquela figura do vale de ossos secos, ou seja, os corpos de soldados mortos jogados ao relento. Era sinal na cultura antiga de maldição, tá? E seus restos mortais levarão 7 meses para serem enterrados no Vale das Forças de Gog. Além disso, suas armas fornecerão ao povo de Israel lenha que servirá para 7 anos, ou seja, para aquentar Israel durante 7 anos, apenas usando as armas de madeira como lenha. Né? Interessante também isso aqui, é uma completa desolação para os inimigos de Israel, né? Em contraste com aquela expectativa, né, de estarem trazendo desolação para o povo de Deus, como de fato era a situação de cativeiro. Bom, muitos estudiosos da Bíblia consideram esta seção de Ezequiel uma das passagens proféticas mais difíceis das Escrituras e não apresentam um consenso quanto às suas interpretações. Alguns identificam essa invasão com a Batalha do Armagedon, escrita no Apocalipse 16 e 19. Mas os contrastes entre esses dois acontecimentos são óbvios demais, ou seja, não é para você levar-se então milimetricamente a sério, né? Mas há sim alguns pontos de contato
que te faz lembrar, sim, do que se descreve no Apocalipse. Embora não se dê para analisar detalhe por detalhe, ponto por ponto, né? São apenas alusões mais gerais. Outros veem Ezequiel 38 e 39 como a descrição de uma batalha ideal, entre aspas, né? Que dava aos judeus do exílio a certeza de que Deus tinha poder para proteger o seu povo. Ainda que certamente haja tal segurança, essa abordagem não explica os muitos detalhes registrados. Essa aqui é uma visão, na verdade, assumida por teólogos liberais, né? Que não têm a fé mais na escatologia, nas profecias e, portanto, não conseguem enxergar que possa acontecer de modo literal o que está descrito em Ezequiel 38. Tá bom? Bom, chegamos então ao final do nosso. Eu deixei o PDF com todo o conteúdo da aula de hoje com o Davidson Castro, tá bom? Eu peço então a ele que esteja disponibilizando ou na própria página do Facebook, então, para quem fizer contato com ele desejar, e você poderá ter então todo esse material em PDF, tá ok? Agradeço por essa oportunidade de estar falando com vocês e estou à disposição para novas aulas, novos convites também, caso seja desejo de vocês, meus irmãos, tá ok? Deus abençoe a todos, paz e bênçãos, então. Grande abraço a todos nós.